Meus amados irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 4. Eu peço a você que deixe aberta a sua Bíblia. Eu não vou ler o texto agora, eu lerei conforme eu vou expondo as partes e eu falarei sobre memorial. No dia 5 de maio desse mês, dia do aniversário da nossa igreja, nós estivemos aqui para prestar culto a Deus, culto de gratidão pelo Jubileu de Ouro, e tivemos aquele momento oficial, quando 2 novas placas foram inauguradas, contendo informações a respeito dos fundadores, daqueles irmãos que estavam aqui na organização da igreja. E num local de destaque ali na placa, numa das placas, está escrito: louvamos a Deus e reconhecemos a sua bondade na vida dos irmãos. E certamente, toda vez que alguém ler aquelas placas, servirá de recordação, servirá de testemunho da instrumentalidade daqueles irmãos. Ali está uma memória, ali está um memorial, servindo de inspiração para gerações futuras, porque ela comunica algo importante ali. Ela comunica algo importante. E hoje nós vamos falar sobre memorial. E nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus que constrói memoriais. É um Deus que constrói memoriais. Em algumas ocasiões, Deus indicou ao seu povo que colocasse pedras em determinados locais, e essas pedras, elas falariam, elas eloquentemente, mas ao mesmo tempo silenciosamente, elas comunicariam ações poderosas de Deus. Ações poderosas de Deus. Então, eu peço que você deixe então o capítulo 4 do livro de Josué aberto, e eu lerei, como eu disse, em partes a partir do momento que eu vou expondo. Mas é importante, antes de irmos ao texto, que nós entendamos o contexto. O que é que estava acontecendo ali naquele momento. É importante nós falarmos sobre todo aquele momento ali, que está narrado no capítulo 3 de Josué, que foi lido na ordem de culto. Irmãos, ali no capítulo 3 aconteceu um evento tão importante que Deus, então, pede para que se faça um memorial. O que aconteceu ali? Ali nós estamos vendo, constatamos ali, o povo de Israel em direção à terra prometida. Eles estavam em direção à terra prometida, eles estavam ali próximo ao Jordão. É interessante isso, porque muitas vezes quando nós pensamos desse momento tão especial do povo de Israel, na sua caminhada pelo deserto em direção à terra prometida, nós reduzimos, ou nós pensamos que foram somente alguns poucos atos milagrosos de Deus, como, por exemplo, as pragas, a abertura do mar, o maná que caía do céu. Mas, na verdade, nessa caminhada do povo de Israel em direção à terra prometida, aconteceram muitos outros milagres, muitas ações poderosas de Deus. E um deles está nesses 2 capítulos do livro de Josué. O povo estava a caminho da terra prometida, e no momento de atravessar o rio Jordão, nos é informado
que os sacerdotes eles estavam à frente levando a arca. Então o povo começa a andar em direção ao Jordão, numa distância de 1 quilômetro, e naquele momento ali que eles colocam os pés na beira ali do rio, Deus ele para o rio, num local acima, e o rio começa então a passar e abrir ali um espaço de 20 quilômetros, e os israelitas então atravessaram a seco e colocaram os pés na terra prometida. Nós estamos falando aqui, irmãos, de cerca de 1 milhão de pessoas atravessando ali o Jordão a pés a seco. E os sacerdotes eles ficaram ali no meio do Jordão, enquanto o povo passava com os pés a seco, e somente depois que todos passaram, depois que eles saíram do leito do rio, então o rio começou novamente a seguir o seu curso. Então esse foi um evento importante, irmãos. O povo estava colocando os pés na terra prometida, passado o Jordão, de forma poderosa. Deus mostrou o seu poder ali. Deus estava conduzindo o seu povo àquele lugar, conforme Ele prometera. Conforme Ele prometera, esse evento é muito importante na história da redenção, na história da salvação. E Deus desejou eternizar esse dia. Deus desejou marcar aquele dia para que ficasse na memória, para que o seu povo lembrasse daquele dia. Então observe como Deus faz isso aí no capítulo 4 de Josué. Versículos de 1 a 5 diz assim: quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que haviam escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Irmãos, aqui nós temos uma ordem de Deus, por meio de Josué, para que fosse construído um memorial. O texto aqui é bem claro, o texto é bem simples. 12 homens, os irmãos lembram, aqui Israel do Antigo Testamento era formado por 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Cada um dos descendentes de Jacó deveria pegar uma grande pedra deveria ser tirada do fundo do rio, e eles deveriam carregar nos ombros até a terra de Canaã, até a terra prometida. Aqui então nós temos o primeiro memorial. Mas temos o segundo que é mais significativo ainda. Está aí no versículo 9. Atente aí para a leitura. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje. Meus irmãos, aqui nós temos então o segundo memorial. Esse memorial ficaria no meio do Rio Jordão. Você consegue imaginar isso? Você consegue trazer à sua mente essa imagem? Anos e anos se passariam, e ali
aquele povo de Deus veria aquele monturo de pedras muito organizadas, uma em cima da outra, e perguntariam: o que aconteceu aqui? Qual foi o evento que aconteceu aqui? E lá estava o testemunho de que um dia, cerca de 1 milhão de pessoas passaram ali, a pés enxutos, atravessaram o Jordão, tomando posse da terra prometida. Um outro elemento que vale a pena destacarmos aqui, irmãos, é aquilo que está descrito aí no versículo 12, que fala das tribos do lado de cá do Jordão, que tomaram a frente do exército de Israel. Atentem aí para a leitura. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Irmãos, por que o autor, no caso aqui Josué, faz questão de mencionar essas tribos aqui, essas 2,5 tribos aqui, como tomando a frente do povo de Israel, dos exércitos de Israel? Essas tribos aqui, elas haviam pedido a Moisés que ficassem do lado de cá do Jordão. Naquela peregrinação, naquela caminhada do povo, eles solicitaram a Moisés que permanecessem do lado de cá do Jordão, que não atravessassem aqueles rios, porque era uma terra boa para criar gado. Eles fizeram esse pedido a Moisés, e Moisés permitiu, desde que eles atravessassem o Jordão e lutassem do outro lado com aquelas tribos, as outras tribos, até que todos tivessem tomado posse da terra prometida. Então aqui, irmãos, o autor ele está fazendo questão de dizer que eles cumpriram a promessa. Aquelas tribos cumpriram a promessa que tinham feito com Moisés, e eles estavam ali obedecendo a ordem do Senhor, e ao mesmo tempo, irmãos, eles estavam mantendo a unidade do povo. Eles estavam mantendo a unidade do povo, que era fundamental para as próximas batalhas que eles teriam que enfrentar. É importante lembrar dessa promessa, por isso eu te convido a voltar um pouco aí nas páginas da sua Bíblia. No livro de Números, capítulo 32, os irmãos vão constatar essa promessa que eles fizeram, esse pedido que eles fizeram a Moisés, e Moisés então permitiu. Números 32, 18 a 22. Diz assim: Mas todas as meninas e as jovens que não tiverem relações Números 32. Eu acho que eu fiz a anotação errada aqui. Perdão, exatamente. Obrigado. Muito bem. Versículo 18, a partir do versículo 18. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão. Eles desejavam ficar do lado de cá do Jordão. Então Moisés lhes disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês, armado, passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor,
então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel, e a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Então vejam que eles já haviam combinado com Moisés, eles haviam pedido a Moisés: nós queremos ficar desse lado, aqui é uma terra boa para as nossas famílias, as nossas tribos, para que nós criemos gado. E Moisés permitiu, desde que eles lutassem com o povo, que eles fizessem parte daquele exército que entraria na terra prometida e lutaria contra aquelas tribos. Outro evento que merece destaque aqui, irmãos, está nos versículos 15 a 18. Peço que os irmãos acompanhem, voltemos lá para o livro de Josué, capítulo 4, versículos 15 a 18, diz assim: o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Meus amados irmãos, que milagre fenomenal aqui nós podemos constatar. Esse episódio ocorre quando o Rio Jordão, todo esse evento aqui, irmãos, era, como diz, se os irmãos prestaram atenção no capítulo 3, era a época da colheita. O Jordão estava transbordando, ele estava cheio, correndo com toda a sua força. Houve todo aquele milagre, Deus parou o rio, e nós vemos aqui agora, os sacerdotes, eles ficaram lá no meio do rio, pisando a seco, como o texto afirma. Formou-se uma passagem para o povo, e até que todo o povo atravessou, e depois que eles saíram, depois que eles pisaram na terra firme, novamente o rio voltou ao seu curso normal. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Eu fico imaginando essa cena, esse momento que marcou profundamente o povo de Israel, mas principalmente Deus desejava eternizar aquele momento, mostrar o seu poder, mostrar a sua glória. E chegamos finalmente aqui ao final dos versículos, onde encontramos os objetivos desse memorial. Deus, quando fez tudo aquilo, tinha um objetivo, ou tinha objetivos desse memorial, desse altar, desse monumento que Deus havia estabelecido. Versículos 19 até o final. Olha o que diz aí: o povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que significam estas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o mar vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor seu Deus todos os dias. Meus amados irmãos, aqui então nós vemos a explicação do objetivo daquele memorial. Aquelas pedras deveriam ser tiradas do fundo do rio e colocadas ali no local de destaque. Um memorial seria construído
para relembrar esse grande ato salvador de Deus. E o texto diz que foi do outro lado do Jordão, de frente para a cidade de Jericó, na cidade de Gilgal, uma cidade muito importante no Antigo Testamento. Se você observar bem nessa narrativa, nós encontramos alguns detalhes aqui, mas o centro, irmãos, o conteúdo mais importante são essas 12 pedras erguidas como memorial ali em frente da cidade de Jericó. E a pergunta importante que vai nortear a nossa mensagem nessa manhã, irmãos: por que Deus mandou fazer isso? Qual foi o objetivo? O texto informa algumas razões aqui. O primeiro é que aquele momento manteria vivo na mente de Israel que aquele dia foi histórico, marcante, aquele dia foi único para o povo de Israel. Vejam aí no versículo 6 e 7, o que diz: para que isto seja por sinal entre vocês, e no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Meus amados irmãos, eu acho que uma informação importante, que até hoje em Israel esse evento é lembrado. Tanto é que eles estabeleceram um feriado nacional. Lá em Israel, esse dia é conhecido como Yom Aliyah, que significa o dia da subida, o dia em que o povo subiu à terra prometida. É comemorado, como está registrado aí no texto, no dia 10 do mês de Nissan, que foi comemorado recentemente lá em Israel, no dia 18 de abril, essa data marcante que ficou eternizada, que ficou marcada para o povo de Israel. Outro objetivo para esse memorial está no versículo 21. Se você observar aí no versículo 21, está dizendo o seguinte: e Josué disse aos filhos de Israel, quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, e está aí, explica aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. O texto, vejam que é uma espécie de elemento didático, irmãos. A Bíblia é maravilhosa, ela nos ensina, e aqui de maneira bem prática, bem didática, para que através daquele monumento você pudesse contar aos seus filhos a ação milagrosa de Deus naquele dia, libertando o povo de Israel. E há ainda outro objetivo para esse memorial, que está no versículo 24, final aí, que é servir de testemunho aos povos inimigos. Vejam aí o versículo 24: para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor seu Deus todos os dias. Todos os dias. Era para que os outros povos, eu espero que seja assim com você também, quando a gente está atentando para esse texto, para os textos bíblicos, nós fazemos imagens assim. Eu gosto sempre de lembrar da forma como Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Ele faz como fotografias do momento. Ele registra de uma maneira como se fosse uma foto ali daquele momento. Imagine os irmãos, aquele povo inimigo ali em Jericó, vendo aquelas
maravilhas do Senhor, Deus parando o rio, aquele povo passando a pés enxutos ali. Que coisa, que cena maravilhosa ali de ser observada. E era isso que os inimigos estavam vendo, irmãos. O povo passando a pé seco. O povo em direção à terra prometida. E aquele povo vendo ali, certamente temeria o Deus de Israel. O Deus de Israel. Irmãos, como esses memoriais se relacionam com a nossa vida? O que é que eles nos ensinam? Como monumentos são importantes para a nossa vida? Ainda mais nós que estamos vivendo nesse ano, principalmente nesse mês de maio, um evento tão importante para a nossa igreja, que é o seu Jubileu de Ouro. O que é que nós podemos aprender aqui? Eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida, algumas lições, algumas reflexões para termos nessa manhã, diante de todo esse texto que foi exposto aqui nessa manhã. A primeira lição, a primeira aplicação, reflexão que eu gostaria de trazer é que os memoriais ensinam que o nosso Deus é todo-poderoso. O nosso Deus é todo-poderoso. Os memoriais ensinam que os milagres bíblicos são verdadeiros. Eles são históricos, eles realmente aconteceram, irmãos. Deus fez questão de deixar provas. Aqui nós não estamos diante de invenções de Israel, como certos teólogos, entre aspas, andam dizendo por aí. Deus, ele se preocupa com detalhes. Eu não sei se você observou aqui, mas o texto fala do dia que aconteceu. No dia 10 do mês de Nissan. Faz questão de registrar. Faz questão de registrar o modo como aconteceu. Marca até a distância do local para a cidade. Aí a pessoa que escreveu essa história, no caso Josué, ele presenciou, ele testemunhou todos esses acontecimentos. Isso é diferente de lendas. Se você gosta de história, você vai encontrar, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh. E você ali não sabe o que realmente aconteceu, quem são essas pessoas. Aliás, se você fizer uma pesquisa a respeito da epopeia de Gilgamesh, você vai encontrar ali poemas. Esse título é reconhecido como poemas. Você pega, por exemplo, o mito de Rômulo e Remo, a lenda da fundação da cidade de Roma, e você vai ver que tudo isso tem um caráter, tudo aquilo tem um caráter lendário, um caráter mítico, sem base histórica nenhuma. Os milagres bíblicos são diferentes, irmãos. Os milagres bíblicos são diferentes, eles têm local, eles têm data, personagem que fazem parte da cronologia, testemunhas. Isso mostra o poder do nosso Deus, que o nosso Deus abre mares, o nosso Deus abre rios, Ele faz aquilo que Ele quer, Ele tem todo o poder para fazer isso. Senão não é Deus, irmãos. Senão não é Deus. Se você adora a Deus, mas acha que eu fico meio assim, em dúvida, será que Deus fez isso mesmo? Será que o mar vermelho não era rasinho? Irmão, senão não é Deus. Deus tem todo o poder, o nosso Deus tem todo o poder para fazer milagres. E os memoriais ensinam isso. Os memoriais ensinam isso. Servem para orientar nossa mente, que nós servimos a um Deus todo-poderoso. Anos se passariam, Israel olharia aquele monumento e lembraria que o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Ele é todo-poderoso. Quando nós participamos da ceia do Senhor,
que nós sabemos que vai muito além de um memorial. A nossa teologia, a nossa doutrina ensina que a ceia do Senhor vai muito mais além do que um memorial. Mas quando nós pegamos aqueles dois elementos, aqueles elementos memorativos, o que é que nós nos lembramos, irmão? O que é que vem à nossa memória? O que é que vem à sua memória? Vem à nossa memória que Deus é todo-poderoso, que Ele nos resgatou da morte e do inferno, nos salvou e nos trouxe para o seio da sua família, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Lembre-se disso quando você participar da ceia, pegar os dois elementos que apontam para essa obra maravilhosa, salvífica do nosso Deus, Cristo na cruz morrendo para nos salvar. Para isso serve um memorial, para mostrar o poder de Deus. Outra aplicação, outro ensinamento com relação ao texto que nós expomos: esse Deus Todo-Poderoso, Ele não realiza os mesmos milagres todos os dias. É por isso a necessidade de nós levantarmos memoriais. Deus se agrada disso. Ele pede que nós façamos isso, levantemos memoriais, porque Ele não realiza os mesmos milagres todos os dias. Deus não ficaria, como nós vemos na palavra, abrindo o rio todos os dias. Deus não ficaria abrindo o mar vermelho todos os dias. Imagine uma geração nova, e aí Deus olha para aquela geração e diz: novamente, se preparem, coloquem os sacerdotes, vamos abrir, esperem na frente do rio que nós vamos abrir o rio para o povo passar. Não é assim que Deus opera, irmãos. Não é assim que Deus opera. E é por isso a necessidade de memoriais. É por isso a necessidade de memoriais. Irmãos, todos nós queremos milagres, não é verdade? Todos nós queremos ver milagres. Mas nós devemos ter em mente que os milagres bíblicos estão conectados com a história da redenção. E eles culminam, eles pavimentam o caminho para a chegada do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a revelação final de Deus e é a pessoa para quem todos os milagres, inclusive do Antigo Testamento, apontam. Portanto, nós não esperamos nos dias de hoje esse tipo de milagre. Nós não esperamos que chova pão do céu. Nós não estamos na perspectiva de que o sol vai parar. E quando digo isso, eu não estou dizendo, preste bem atenção, eu não estou dizendo que Deus não tem poder para fazer isso. Eu só estou dizendo que essas revelações extraordinárias, eram parte de uma revelação progressiva que estava preparando a história para o maior milagre desse mundo, o maior milagre que já aconteceu nesse mundo. Deus, a segunda pessoa da Trindade, tomando forma humana para habitar entre nós. Para habitar entre nós. Esse é o maior milagre da história. É a maior revelação de Deus, é a última delas, conforme afirma o escritor aos Hebreus. Eu quero enfatizar, eu não estou dizendo que Deus não opera milagres hoje. Eu não estou dizendo que Deus não tem poder para fazer esses milagres, porque Ele tem todo o poder, Ele é Deus, Ele faz o que quer. E é por isso que nós temos na Bíblia esses memoriais, para que o povo olhasse para aquelas pedras
e lembrasse do poder maravilhoso, de forma milagrosa que Deus operou na libertação do seu povo. Irmãos, Deus também deixou para nós um memorial santo, um memorial divino, que é vivo e eficaz, que é a Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada nós temos registros desses atos salvadores de Deus. É Deus falando, irmãos. É Deus falando. Nós encontramos a respeito de quem é Deus, do seu poder, e nós guardamos no nosso coração o Deus que servimos. O Deus que nós servimos, Ele é todo poderoso. A Bíblia é o registro das ações salvadoras de Deus na história da humanidade. Lembre-se disso. Deus dá memoriais para Ele não ficar repetindo os seus feitos. E eles são registrados e eternizados, e hoje nós podemos ler, nós podemos achar na palavra de Deus coisas maravilhosas, irmãos, milagres fantásticos, que foram eternizados, e nós podemos abraçar pela fé esses feitos, esses acontecimentos, esses fatos, abraçar tudo isso que está escrito na palavra de Deus. Mais uma aplicação aqui, nós sempre corremos o risco, outra aplicação, nós sempre corremos o risco de esquecer quem Deus é e esquecer, consequentemente, as suas obras. Irmãos, se recordar fosse fácil, Deus não teria mandado levantar memoriais. Se recordar o Evangelho fosse algo simples, corriqueiro e comum na nossa história, talvez não houvesse a necessidade do Senhor Jesus ter estabelecido a ceia do Senhor. Nós esquecemos, irmãos, facilmente das bênçãos de Deus. Nós somos esquecidos mesmo. Nós esquecemos das bênçãos de Deus. Isso ocorreu na própria história de Israel. Isso aconteceu na própria história de Israel. Se você ler o livro que vem logo em seguida do livro de Josué, o livro de Juízes, o livro dos Juízes, você verá que logo no início do livro está escrito que se levantou uma geração que não conhecia Moisés, que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Israel esqueceu dos grandes feitos do Senhor. E essa geração, ela passou a adorar outros deuses, e eles passaram a fazer aquilo que eles queriam, e diz lá no livro dos Juízes, e faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E é incrível isso, porque daquela geração do livro de Juízes, os avós haviam passado o Jordão com pés a seco, eles viram a muralha de Jericó sendo derrubada, eles viram o sol parando. E essa, irmãos, é uma das razões pelas quais Deus nos dá memoriais. Deus nos dá memoriais. A igreja, por exemplo, quando deixa de lado a Bíblia, ela se seculariza, se torna mundana, ela vira como se fosse uma ONG, uma instituição social, um mercado onde as pessoas vão ali buscar as suas necessidades. Portanto, irmãos, nós não podemos esquecer quem é o nosso Deus, nós não podemos esquecer o que Ele fez por nós, nós não podemos ignorar aquilo que Ele requer da nossa vida. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus, e na Sua palavra, nesse memorial divino, nós encontramos aquilo que Ele requer de nós.
E nós não podemos esquecer dos atos poderosos, salvadores de Deus, que Ele tem feito ao longo da história. É por isso que nós temos esse livro, irmãos. Nós amamos esse livro, nós somos o povo do livro. Amamos a palavra de Deus, porque nela nós encontramos quem é Deus, os atos salvadores de Deus, o que Ele requer de nós. Essa história maravilhosa de que Cristo morreu na cruz, e hoje nós podemos estar aqui como povo de Deus, cantando louvores ao Senhor alegremente, porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu, e nós podemos ter certeza da vida eterna com Deus. A falta de memorial ou de memoriais nos faz pessoas ingratas. Nós precisamos de memoriais. Nós precisamos, irmãos, desse memorial poderoso, divino e santo do Senhor. A última aplicação que eu gostaria de trazer para os irmãos é que esse memorial que nós consideramos aqui no capítulo 4 de Josué, esse memorial de 12 pedras nos lembra que o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. O povo de Israel, ele estava diante de um obstáculo intransponível. Era um rio caudaloso, como eu falei para os irmãos, era uma época do rio cheio, correndo forte ali. Numa época de cheia, eles não tinham sequer um barquinho. Eles não tinham uma ponte para atravessar, eles não tinham tecnologia para isso. Eles tinham a promessa de Deus de que eles chegariam à terra prometida. E nós precisamos desse tipo de recordação, irmãos. Nós precisamos desse tipo de recordação. Constantemente nós estamos diante de obstáculos. Constantemente estamos de paredes intransponíveis, irmãos. A igreja da nossa geração, ela está vivendo uma grande ameaça. A civilização ocidental, hoje, ela já é chamada por alguns estudiosos de civilização pós-cristã. E você vai ver que o próximo estágio, anote aí, o próximo estágio é deixar de ser uma civilização pós-cristã para se tornar uma civilização anticristã. Vivemos sob ameaças, irmãos. A islamização da Europa é uma realidade. A Europa já é chamada de Eurábia. Igrejas sendo vendidas para se tornarem pubs e cafeterias. Há um domínio claro nas faculdades e nos ambientes institucionais de costumes muçulmanos. Em breve nós teremos à disposição uma estatística que informará que o islamismo passou em quantidade o número de cristãos. Isso é para nossa tristeza, é isso que está caminhando. Estamos acompanhando coisas, vendo movimentos por todo o mundo. Há uma violência anti-sionista, uma ameaça em todo o mundo contra os valores da cultura judaico-cristã, contra os valores tão necessários para a nossa vida. Há tantas igrejas hoje, irmãos, tantas igrejas que um dia foram fiéis, foram bíblicas, que estão abandonando a palavra de Deus, abraçando ideologias nefastas, a própria organização política, essa ideia de um Estado laico sendo utilizada para sufocar a expressão pública da nossa fé. E essas coisas, irmãos,
elas vão tomando forma. O relativismo moral tomando conta das igrejas. A perseguição aos cristãos no mundo inteiro, como nós constatamos aqui de um representante do Portas Abertas. Irmãos, nós estamos diante de ameaças. Nós estamos diante de grandes ameaças, de grandes obstáculos. Nós estamos diante de um Jordão. Nós estamos diante de um Jordão. Do outro lado, nós temos inimigos com a faca nos dentes, prontos para nos destruir. E sabe o que essas 12 pedras nos lembram, irmãos? Essas 12 pedras nos lembram que o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Todas as vezes que o povo de Deus é colocado diante de obstáculos intransponíveis, Deus vem e socorre o seu povo. Deus estende a sua mão para a sua igreja. Ele é o Deus que criou, Ele que é o Deus que criou os céus e a terra. Ele age quando nós, irmãos, não podemos fazer mais nada. Temos aqui, na nossa igreja, pedras vivas, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, fundadores, irmãos que já estão muito tempo aqui militando, servindo ao Senhor, que conhecem muito bem a história desta igreja. A história desta igreja, converse com essas pessoas, e você vai constatar que passaram por situações difíceis, passaram por falta de recursos, momentos pesados, situações complicadas, mas que foram supridas, foram atendidas pelo nosso Deus. E é por isso, irmãos, que mesmo observando esse desenho, ou esses desenhos sociais, políticos, econômicos, acontecendo em torno da igreja, nós ainda podemos ter paz, nós ainda podemos repousar tranquilamente, porque a nossa vida, a existência desta igreja, a existência da igreja de Cristo, está depositada na mão do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. E é Ele quem vai fazer a igreja atravessar o Jordão, como Ele tem provado ao longo da história. Essa história, irmãos, ensina a gente essa verdade, como Deus cuida da sua igreja, e como Ele tem cuidado da igreja presbiteriana Betel, nesses 50 anos de existência. Então, irmãos, que esse período que nós estamos vivendo, nessas celebrações que nós temos oferecido ao nosso Deus, demonstrando gratidão a Ele, que fiquem marcados na nossa vida como um verdadeiro memorial, um memorial ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus da história, que Ele tem cuidado da sua igreja, que nós desfrutemos, irmãos, que nós desfrutemos dessas informações que estão espalhadas pela igreja, o belo selo comemorativo, o quadro de fotos que está ali embaixo, os momentos especiais de culto, a excelente participação musical, todas essas coisas sejam levantadas como um memorial ao Senhor, reconhecendo o seu poder e o seu cuidado pela nossa igreja. Que assim seja, irmãos, que Deus nos abençoe. Amém.